Segunda-feira, 17 de junho de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, a página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou o Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir um novo hábito de consumo que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, crescendo muito ultimamente. É o delivery de tudo, desde o Disque Pizza que já existia lá atrás, agora até vacinas, remédios, tudo pode ser comprado por aplicativo, entregue diretamente na sua residência. Quais são os impactos que isso traz para os hábitos de consumo, para a economia e principalmente para as relações de trabalho? E será que os nossos legisladores aqui no Congresso Nacional estão sabendo como lidar com essa nova forma de relacionamento de trabalho e de consumo? Para discutir esse assunto com a gente, nós trouxemos a professora Débora Bahrein, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Professora, mais uma vez aqui no Participação Popular, obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada a vocês. E nós temos também o Rodrigo Freire, que é dono de um restaurante conhecido aqui em Brasília, do Oliver, e também presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no DF, a Abracel DF, conselheiro da Abracel Nacional também, né, Rodrigo? Isso, muito prazer, Fabrício. Será um prazer aí estar podendo falar um pouco sobre os aplicativos como um todo e sobre os impactos aí na nossa vida. Maravilha, Rodrigo. Obrigado por atender ao nosso convite, por estar com a gente. Você já sabe, esse programa se chama Participação Popular porque você é parte dele. Ligue pra gente mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua dúvida. 0800 619 619. É de graça, de qualquer telefone do Brasil. Você também pode mandar um e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br. Pode mandar pra gente uma mensagem pelo Twitter, é só escrever no meio da sua mensagem, @TV Câmara, que é o nome de usuário da TV Câmara no Twitter, e a sua mensagem vai ser encaminhada pra gente aqui no estúdio. Da mesma forma, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, salva aí o nosso número na agenda, 61 996 20 2573. Vou repetir, 61 996 20 2573. E claro, se você estiver acompanhando o programa pelo Facebook, deixa ali o seu comentário, pode curtir, pode compartilhar, e pelo YouTube também, durante a transmissão ao vivo, a gente deixa a sala de bate-papo em aberto, então você pode deixar ali também a sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão. E o que você mandar pra gente vai se juntar ao que vai ser trazido para o programa do pessoal que está lá no centro de Brasília, que vai conversar com o nosso amigo repórter Marcelo Westphalen. E aí, Marcelo? Boa tarde, Fabrício. Eu estou ao vivo aqui do Shopping Conjunto Nacional, em Brasília, e nós já vamos começar o nosso programa aqui com histórias bem interessantes. Eu estou aqui com o Igor Ramos, que está há 3 semanas fazendo entregas de bicicleta por um aplicativo. Igor, como é que está sendo a sua experiência já aí nessas 3 semanas? Maravilhosa, né? Pedala bastante, mas aí ganha condição física, né? Saúde também é importante, assim, em cima. Você disse que emagreceu. Quantos quilos você emagreceu nessas 3 semanas? Em média, 18 quilos. 18 quilos, certo. Você roda quantos quilômetros por dia? Chega a ser 70, 60 quilômetros num dia. Entendi. Faz quantas entregas? 19, 18 entregas, assim na média, assim, estourando. Perfeito, perfeito. Você vê então, Fabrício, que a carga de trabalho é pesada. Ele me pediu para que a entrevista fosse rápida, porque ele já vai sair para fazer uma entrega, tá com a bicicleta, o celular já bipou. Daqui a pouco a gente volta aqui ao vivo do Link com mais histórias sobre os aplicativos e os entregadores. Tá certo, Marcelo. Agradeço aí ao Igor, tapinha nas costas para ele. Boa sorte lá para ele, bom trabalho nessa entrega que ele vai fazer. Bom, vamos começar o nosso bate-papo desse programa de hoje já com a Débora Bahrein, professora de administração da Universidade de Brasília. Débora, já existe algum estudo, algum tipo de levantamento aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo que mostre o que é essa mudança da forma de emprego, essas empresas digitais de aplicativo como Uber, e a gente tem várias outras agora no setor de logística, tem Rápido, tem várias empresas que estão surgindo aí, os aplicativos todos. Já existe algum estudo que mostra assim, o impacto disso na economia, nas relações de trabalho? Isso traz mais produtividade, traz mais lucro realmente, ou ainda está só na fase empírica ali, só nos testes?
Não, a gente tem, hoje já existe um controle relativo sobre isso, por quê? O que acontece? O mundo vem mudando, você muda toda uma estrutura e que está baseada no tempo, né? Se você buscar hoje a grande parcela dos aplicativos, não só a questão, né, da facilidade, é a dificuldade que os indivíduos hoje têm de gerenciar esse tempo. Então, é o tempo do trânsito que te toma, é o tempo que você não tem para chegar num local e, obviamente, né, o nível, né, da perda de tempo em relação a essa estruturação toda que as pessoas têm nas grandes cidades, né? Então, como esse ponto se tornou algo bastante crítico, mais do que nunca você vai ter situações, aplicativos, toda uma mudança de paradigma para que essas pessoas possam ter um pouco mais de tempo para si. Então, elas utilizam esse tipo de plataforma. Então, uma coisa importante a se colocar é a nova tecnologia veio para ficar, ela vem para facilitar a nossa vida, com alguns senões que a gente vai estar discutindo aqui hoje, né? Alguns cuidados, algumas questões. Mas, mundialmente, você está tendo um olhar bastante específico para esse tipo de plataforma, por quê? Primeiro, na quantidade de dinheiro que está sendo envolvida nisso, né? Se você vê grandes grupos tentando aplicar e apostando efetivamente nisso, alguma coisa a gente tem que estar prestando atenção ao longo do tempo. Tem muito dinheiro envolvido aí, muito né? Dinheiro. Perguntar para o Rodrigo Freire, dono de restaurante. Rodrigo, o que esses aplicativos vêm mudando na rotina de alguém que trabalha ali no setor de bares, de restaurantes, assim... Vocês aumentam, eu imagino, vocês aumentam a vitrine para os clientes, né? Com certeza. Eu acho que, como a Débora falou, acho que essa questão para o trabalhador é uma questão hoje de tempo, administração do tempo. E aqui no Brasil, a gente tem uma produtividade muito baixa. Em todo o setor, especialmente no nosso setor, é uma produtividade muito baixa. E esses aplicativos, com a tecnologia... eles conseguiram conectar as pessoas e possibilitaram que, na verdade, um entregador, por exemplo, ao invés de trabalhar, às vezes ele fica ocioso dentro da empresa, ele pudesse trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo, maximizando ao máximo a produtividade do trabalho dele, diminuindo custos para toda a cadeia e até chegando até no consumidor final. Então, acho que ele trouxe produtividade, trouxe eficiência e eu acredito que para o setor também você tem ali uma plataforma na internet onde é uma espécie de praça de alimentação online que acaba que para o consumidor ele tem alternativas e o restaurante consegue ser visto. Como a Débora falou, tem alguns senãos que a gente também tem que falar, que a gente tem que se preocupar sempre, que é a questão da concorrência, tem que estar sempre de olho porque mercado sem concorrência normalmente a empresa ela acaba abusando do preço e abusando, às vezes não consegue manter um padrão de entrega porque se ele não tem concorrência. Então assim, a concorrência eu acho que talvez seja um fator preponderante aí para a gente se preocupar daqui para frente. Agora, você já trabalhava com entrega antes no seu restaurante? Sim, a gente trabalhava principalmente na pizzaria, na Baco Pizzaria, a gente sempre trabalhou com entrega. Mas o que tem acontecido de alguns anos para cá realmente é um aumento muito grande no percentual de pessoas que pedem no delivery. De quando começou isso, assim? Em que período que você começou a observar um salto na demanda por entrega? De 4 anos para cá, essa curva começou a subir. Mas nos últimos anos ela tem se tornado cada vez mais exponencial. Tá subindo mais rápido, né? Então, assim, o principal aplicativo de delivery no ano passado, ele teve um crescimento ao ano de mais de 100%, de 110%. Enquanto os outros, que na verdade têm uma fatia muito pequena do mercado, eles têm crescido 25% ao mês. Mas eles ainda têm uma fatia muito pequenininha do mercado. Na realidade, Fabrício, se a gente colocar, né, não é só uma questão de você se sentir confortável em não sair, né? Falei da questão do tempo, o tempo está relacionado com a questão do trânsito, existe a relação, né, da violência,
de expor, mas existe um outro quesito que também está sendo estudado, que é o comportamento daquele jovem. O que acontece? Do jovem consumidor. Do jovem consumidor. Não tão jovem assim, porque a gente está falando de 30 anos, né? Quer dizer, média de 30 média de 30 anos. As pessoas não estão mais querendo tanto contato. Então, isso é uma tendência. Tudo aquilo que eu puder utilizar, mas eu não tenho que ter aquele contato, de ter que explicar, de ter que dizer, de me colocar. Isso vem, é como se eu costumo colocar que é uma tempestade perfeita. Você não quer muito contato humano, existe a questão da violência, existe a questão da dificuldade, né? Hoje, para você almoçar, você perde mais tempo se deslocando do que na realidade na hora do almoço. Então, você pode ficar confortável no seu trabalho, pedir uma comida e você vai ter mais tempo, inclusive, para poder se alimentar. E essa busca da qualidade, né? O indivíduo em si, ele preza o tempo, a quantidade de tempo disponível faz com que você tenha uma melhor qualidade de vida. Então, essa tempestade perfeita tende a fazer com que esses aplicativos, né, Rodrigo, aumentem, inclusive, muito mais. Né? A ideia de não ir ao supermercado, a ideia de fazer todas aquelas coisas que nos tomam tempo e que, na realidade, seria um tempo vazio, né? Seu tempo no trânsito é um tempo vazio. Um tempo de uma ida, até colocar tudo dentro de um carrinho, tirar de um carrinho, colocar no carro, isso é um tempo vazio. Agora, nessa questão da competição, especialmente que o Rodrigo mencionou, que é preciso haver mais competição, se eu entendi a mensagem, Rodrigo. Onde que você acha que é preciso ter essa competição maior? É no setor que produz ali o que vai ser entregue? No caso, por exemplo, no seu caso especificamente, esse setor de alimentação, a competição já é grande há muito tempo, sempre foi um mercado muito disputado, muito fragmentado. Ou é nos aplicativos ou nos próprios entregadores ali que trabalham, onde que você vê a necessidade de aumentar a competição nesse momento? Especialmente nos aplicativos mesmo, que a gente tem um principal empresa que ocupa mais de 80% do mercado e que normalmente ela dá mais resultado também para as casas. Por outro lado, na hora de negociar a taxa, ela pede um contrato de exclusividade. E é esse contrato de exclusividade que a Abrazel tem brigado contra esses contratos de exclusividade, justamente porque a gente entende que a gente deve promover a mais ampla concorrência possível, pois sempre onde existe boa concorrência, e aí eu entendo que o livre mercado ele só existe quando você também tem uma livre concorrência, e onde tem uma livre concorrência, o consumidor vai sair ganhando, o trabalhador vai sair ganhando, porque ele vai poder escolher onde ele trabalha e onde que a empresa melhor, trata melhor ele, o consumidor onde que ele tem uma taxa, um custo melhor, uma promoção mais atrativa. Então eu acho que hoje o ponto central aí que na verdade que é o núcleo central aí dessa dinâmica são os aplicativos, e a gente precisa tomar cuidado para que essa concorrência seja a mais ampla possível para que toda a cadeia fique melhor. Agora isso é uma restrição até que os próprios aplicativos estão criando para evitar essa competição, né? Você vê a coisa do contrato é uma dessas, né? Com certeza, com certeza. Bom, vamos de novo lá ao centro de Brasília, que o Marcelo Westphalen estava chamando a gente. Diga lá, Marcelo. Sim, Fabrício. Eu estou aqui agora com o Luiz Carlos Galvão, que é o presidente do Sindimoto DF, e ele quer falar um pouquinho para a gente sobre esse mercado que está em crescimento. O que você me fala a respeito da organização dos motociclistas, dos profissionais e os aplicativos? Em relação aos profissionais, a demanda está vazando muito para os aplicativos, deixando do registro na carteira e a informalidade crescendo cada vez mais, os óbitos e os acidentes aumentando cada vez mais pela falta de critério à Lei Federal 12.009, de julho de 2009, que é a Lei do Motociclista Profissional. Que ela tem critérios. Quais são os critérios? 21 anos, 2 anos de habilitação. Então esses critérios não estão sendo cumpridos dentro dessas plataformas de aplicativo e os índices só estão aumentando, como de acidente, da informalidade. E a gente vive num país que fala de uma reforma da Previdência. Como é que um governo pode apoiar uma plataforma que não tem nada de legalidade, não tem contribuição para nada, e a tendência é os índices cada vez mais aumentar, e a desorganização, a desinformação, a informalidade aumentando cada dia.
Você me falou que você não é contra esses aplicativos e nem com relação à geração de empregos. Mas que balanço que você faz entre essa necessidade de mais empregos e essa informalidade que você acabou de criticar? O problema é que a gente não é contra, a gente é só contra a forma que contrata, porque todos esses aplicativos têm que se enquadrar, porque se trata de trânsito, tem que se enquadrar no artigo 139A, que fala da lei 12.009, que o profissional é obrigado a fazer curso, maior de 21 anos, 2 anos de habilitação. Tem alguns critérios que não estão sendo fiscalizados, e quem está pagando essa conta é o governo federal, com os motociclistas nos hospitais e acidentado, e cada dia mais aumentando a informalidade e os índices negativamente falando. Tá ótimo então. Muito obrigado, Luiz Carlos. Fabrício. Valeu, Marcelo. Agradeço aí ao Luiz. Chegou pra gente uma mensagem pelo Twitter, que talvez até valha, Marcelo, você conversar com ele, mas é nessa mesma linha do que você já perguntou. O Elber Chaves disse pra gente pelo Twitter: deixem esse povo trabalhar. Num país com alto índice de desemprego, lá vem vocês colocar dificuldade. Não sei se seria o caso, Marcelo. Avalia isso. Foi o caso. Pergunta pro Luiz Carlos sobre esse tweet, sobre a opinião dele desse negócio, que é parecida já com a pergunta que você fez, né? Não sei se ele ainda está disponível aí para responder, para comentar. Ele está aí com você? Ele está aqui do lado. Luiz Carlos, vem aqui um pouquinho, por favor. Nós estamos com uma pergunta de um internauta, e ele fez um comentário a respeito da sua participação. Disse o seguinte: com esse tanto de desemprego, essa formalidade, esse rigor às regras, às normas e à lei, não geraria um empecilho e uma redução no número de pessoas empregadas? O desemprego já assola o país, está aí notoriamente. Esses dias para trás aí eu perguntei para um rapaz que estava do meu lado, um motociclista, se lá a empresa estava pagando periculosidade. Quando ele foi abrir a boca para falar, eu vi que era um colombiano, não era um brasileiro. Então, o problema do emprego já é as fronteiras, é o desemprego total, e dentro da formalidade, se falando da formalidade, é a lei. Se tem a lei, nós temos que cumprir. Não tem como a gente ser fora da lei e contra a lei. A lei existe, e existe a lei 12.009, de julho de 2009, existe a resolução 356, que fala dos equipamentos, e existe a resolução 410, que ela fala do curso, que ele é obrigado a fazer, colocar na sua habilitação exército, profissão remunerada, motofretista. O problema maior é que o trabalhador está sendo multado e não está tendo fiscalização nenhuma para saber como é que está esse setor que é de trânsito. Certo. Você falou também que a motocicleta também tem que respeitar alguns critérios, como placa vermelha, identificação, né? Coisas que realmente não vem acontecendo. Obrigado pela sua participação. Desculpa te chamar novamente, é porque veio uma pergunta do entrevistado. Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado aí por chamar o Luiz Carlos para comentar esse tweet do Elber Chaves, que está acompanhando o programa, né? Mandou para a gente a mensagem pelo Twitter. E eu vou repercutir essa questão aqui. Rodrigo, você mesmo mencionou a questão assim, de que não há um interesse numa regulamentação excessiva. Mas, por outro lado, tem havido muitas críticas dos especialistas, principalmente na questão das relações de trabalho, porque não é clara, fica uma coisa meio zona cinzenta do que começou como economia colaborativa e acaba... alguns especialistas já dizem que é uma distorção da chamada economia colaborativa, o que está acontecendo agora com esses aplicativos, e a atomização do trabalhador ali. Uhum. Você empregava antes, até 2014, você tinha entregadores próprios ali do seu restaurante? Isso mudou, deixou de ter, passou a ter só esses aplicativos? Eu continuo tendo meus entregadores próprios, a gente continua fazendo a entrega do próprio restaurante, mas a gente entende que esses outros aplicativos eles surgiram como Uber. Realmente a oportunidade de trabalho que está surgindo é incrível, praticamente o crescimento em um ano foi de 90%, mas a gente está estimando que para esse ano vai ser de 260% o número de entregadores no Brasil. Então o crescimento vai ser de 260% no momento em que a gente não está vendo a economia reagir no sentido do desemprego. Então a gente acredita que é uma oportunidade de trabalho diferenciada. De fato, a questão do trabalho, a gente tem que pensar sempre que se ficar só uma empresa no mercado, ela vai fazer o que quer, mas se a gente tiver várias empresas boas, a gente tem aí 3 empresas que já receberam aportes de mais de R$1 bilhão de investidores. Então, são empresas sérias que
que se tiverem concorrendo num passo parecido, elas vão brigar para ter entregadores de melhor qualidade, formas diferentes de se entregar, como é o caso da bicicleta, que eu acho que está sendo está tendo um resultado muito legal em vários estados. E eu acredito que é uma oportunidade num momento diferente que a gente precisa tomar os cuidados, mas ao mesmo tempo ficar de olho, mas a gente acredita que tem que continuar aberto. Bem honestamente, você percebeu uma redução no custo para fazer entrega desse tempo assim, que você só tinha os seus próprios entregadores e depois que esses aplicativos entraram, existe uma redução e mais ou menos de quanto? Olha, essa pergunta, a gente não consegue responder ela do mercado de uma forma genérica, porque assim, quem tinha pouca entrega e trabalhava com muitos entregadores, eles conseguiram você consegue ter uma redução absurda. Quem tinha muita entrega com poucos entregadores, às vezes você mudar para um aplicativo que faz a entrega completa, provavelmente aumentou o custo, porque as taxas são altas também. No seu caso lá no seu restaurante, você percebeu como é que foi essa variação? A gente manteve os entregadores justamente porque, para a gente, o nosso serviço com a entrega nossa ainda tem um custo menor do que fazer através dos aplicativos. Por causa das taxas? As taxas são altas? Por conta das taxas. Mas, por outro lado, a gente começou a abrir para os aplicativos, porque a gente entende que a gente consegue também ter uma demanda de pedidos que é diferente e que justifica trabalhar com os dois sistemas paralelos. Professora Débora, eu achei um artigo do jornalista, documentarista Carlos Juliano Barros. Ele publicou um artigo na Folha de São Paulo sobre essa questão do que tem sido chamada aí a gig economy, ou a uberização do trabalho, que é inclusive o título de um documentário que está sendo feito pelo site Repórter Brasil, né? Está sendo apresentado. E nesse artigo, o Carlos Juliano Barros menciona uma colega sua da Universidade da Califórnia, a professora Vina Dubal, que diz que esse fenômeno do emprego que está surgindo por causa dos aplicativos é uma chamada mutação neoliberal, o termo que ela usa, que repassa para os empreendedores de si mesmos os riscos da atividade econômica de gigantes digitais. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo em parte. O que acontece? Quando a análise feita no Brasil, ela tem que passar pela ideia de que nós temos 21 milhões de desempregados, efetivamente. A taxa é 13, mas se buscar os desalentados, enfim, o total hoje 21 milhões. Nós temos que ter um formato de integrar essas pessoas ao trabalho. Essas novas plataformas, bem ou mal, é o que a gente está discutindo, elas estão efetivamente dando oportunidade, né? Você verifica tanto no Uber, quanto na entrega, quanto em aplicativos de forma geral, a possibilidade desses indivíduos agregarem, né? Terem uma sobrevida, terem uma subsistência. O que acontece quando existe essa crítica? E aí também a gente tem que colocar essa questão, quando a gente fala de regulamentação. Quando fala de regulamentação, as pessoas acham que é aquela coisa engessada. Não. Uma coisa importante a se colocar nós temos um novo paradigma. Nós não podemos colocar regras antigas para um paradigma novo. Mas também não pode deixar sem regra. Sem regra. A ideia a sociedade, e é interessante que inclusive, né, a Câmara, Senado, a própria sociedade se intere desse assunto, em que sentido? De colocar algumas questões para que a conta não fique somente para quem presta o serviço, só para o empregador, só para o empregado, né? Você precisa, de alguma forma, ter uma condição, por exemplo, e a Uber já vem fazendo isso, não estou protegendo, mas já está sendo chamada a essa responsabilidade. Quer dizer, esse indivíduo tem o seguro, esse indivíduo tem essa questão da educação necessária para estar fazendo esse tipo de trabalho, quer dizer, para você não agregar uma situação de amor e ódio, quer dizer, você adora os aplicativos, mas o nível de reclamação que tem
de pessoas trafegando em lugares inadequados, de bicicleta entrando pela contramão, de uma série de coisas que vão fazer com que isso vire uma contenda, né? Então, algo tem que ser regulado em termos do emprego e da condição desse indivíduo se colocar. Os fins não podem justificar os meios. Quer dizer, como não existe emprego, vou deixar o brasileiro assolado com o tipo de trabalho que coloca ele num risco, coloca ele com a possibilidade de acidente, enfim. Não, vamos regular isso de tal forma que ele possa estar seguro para conseguir está atuando, né? De maneira nenhuma é uma crítica ao tipo de trabalho. Quer dizer, esse trabalho a gente não vai conseguir... eu vejo algumas pessoas tentando brecar, né? Mais ou menos, a gente há 10 anos atrás falava sobre o trocador do ônibus, né? Falava, olha, as empresas se organizaram, começaram a retreinar essas pessoas, porque a tecnologia assumiu esse papel. E hoje nós temos uma tecnologia assumindo um papel na sociedade que é diferente, que a gente não tinha tanto costume assim de lidar. Por outro lado, é difícil fazer com que a sociedade discuta isso. Pelo lado do consumidor é muito cômodo. Então, assim, para que discutir, né? Se está cômodo, talvez entre um pouco nessa questão dos fins justificando os meios, né? Você falou. Só para esclarecer, já que a gente resvalou esse assunto, a nossa produção convidou vários outros possíveis participantes e eu tenho aqui as respostas que foram dadas, né? Convidamos representantes da Rappi, que é um aplicativo de entregas, que não houve retorno desse convite. A iFood alegou problemas na agenda dos seus representantes. Uber Eats enviou uma nota. Disse que paga o seguro de R$100 mil para os entregadores que trabalham para ela, vale saúde pré-pago, exige documentos comprobatórios da maioridade, e que exige também a carteira profissional para carro e moto, para quem for fazer entregas de carro e moto, né? Aquela autorização de atividade remunerada que vai registrada na carteira de habilitação. Convidamos também IDEC e Reclame Aqui, entidades de defesa dos consumidores, mas eles não tinham representantes disponíveis. Essas foram as respostas obtidas pela produção do Participação Popular. Vamos de novo ao centro de Brasília, Marcelo Westphalen. Fabrício, e aí no estúdio as pessoas parecem defender as exigências contidas nas leis, aqui na rua a impressão que a gente tem é que as pessoas que trabalham com isso preferem dessa forma mais informal, dessa forma mais solta que está acontecendo atualmente com relação aos aplicativos. Eu estou aqui com o Vitor Carvalho, que é entregador também, trabalha para 4 aplicativos, inclusive supermercado e tudo mais, né? Vitor, essas exigências legais, você acha que elas ajudam, atrapalham, você defende? Para mim ela atrapalha, porque no meu caso estou desempregado há 4 anos. Como que eu vou pagar um MEI, por exemplo, se eu não tenho emprego? Ou seja, o governo ele quer ganhar, mas não quer dar. Então isso dificulta muito para a gente. Entendi. E você disse que tem uma posição um pouco intermediária com relação também à carteira de trabalho. Mas se você pudesse, o que você iria preferir? Ganhar um pouco menos tendo carteira assinada ou ganhar um pouco mais na informalidade, como você está atualmente? Eu prefiro ganhar menos e ter uma carteira assinada, porque isso me assegura, se eu tiver algum problema de saúde, eu tenho direito a um auxílio saúde, a um seguro-desemprego. E eu trabalhando informal, não. O que eu fizer hoje, eu tenho. O que eu não fizer, eu não tenho. Então é uma posição um pouco intermediária, defende a carteira, mas acha que no caso da informalidade ela também traz seus benefícios, né? Muito obrigado, Vitor. Fabrício. Valeu, Marcelo. Acho que você trouxe aí com a opinião do Vitor uma questão interessante que tem muito a ver com o trabalho do Congresso Nacional aqui, que eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, recentemente foi aprovada uma reforma trabalhista aqui, né? Que para muitos foi considerada até uma precarização das leis de trabalho, mas que vai ao encontro dessa onda de desregulamentação, de certa forma, que vem acontecendo no mundo inteiro. Para você, isso aí é uma resposta, vamos dizer, adequada para essa tendência? Você acha que realmente assim fica melhor para os trabalhadores? Essa situação que o Vitor falou, assim, eu preferiria ter carteira empregada, mas para você, que é um empresário, já houve uma vantagem nessa reforma trabalhista? Os custos para empregar alguém formalmente ainda são altos demais? Como é que você avalia? Acho que houve um grande avanço na questão da reforma trabalhista.
Eu acho que o Vitor ele foi um pouco contraditório ali no que ele falou que preferia não ser regulamentado, mas ao mesmo tempo falou que preferia também ser formal. Então, ganhar um pouco menos e estar dentro ter um salário. Então, assim, acho que ele foi um pouco incoerente, mas eu entendo assim que a gente poderia sim ter uma regra como as pessoas cadastradas terem um MEI. O MEI hoje ele já dá uma certa... O MEI é o cadastro de microempreendedor individual, né? E ele já dá uma certa garantia também do ponto de vista do INSS, de afastamento em caso de acidente. Eu acho que o seguro que a Uber paga, comprovação também da carteira profissional. Tem algumas regras que, é claro, que dá para serem pensadas sem fechar muito essa questão. Acho que a Débora colocou uma questão interessante, que é essa questão de que as pessoas, de fato, elas estão cada vez mais pensando em ir menos para os lugares. Então, assim, desde a entrega até o Uber e até mesmo relacionamento com Tinder, com isso, com aquilo. Então, daqui a pouco as pessoas não querem sair de casa, então a gente tem um desafio grande que é o quê? É dar uma experiência para a pessoa, para quem ainda quer ter um restaurante, cada vez mais buscar uma experiência diferenciada. E eu entendo que essa relação trabalhista melhorou, ainda tem que avançar muito, mas a gente tem que chegar num meio termo realmente para nem o trabalhador ser prejudicado. E nesse caso dos aplicativos de delivery, a nossa preocupação também é que o motorista do Uber do aplicativo não é tão claro nessa relação dos aplicativos de delivery. Porque aí a gente tem aqui o empresário, que é o empreendedor que produz o alimento, e você tem o entregador. E a minha impressão é que tanto o empreendedor como o trabalhador estão na posição do motorista do Uber. Porque cada dia que passa, esses aplicativos vão querendo definir daqui a pouco até o preço do produto em nome do empreendedor. Então, assim, a tendência é que se a gente não fizer um trabalho muito forte, como eu falei desde o início, de melhorar essa concorrência, eu acho que tanto o empreendedor como o trabalhador vão estar na mesma posição do motorista de aplicativos de mobilidade urbana. Porque tem não vai ter coisas opção. Exato, porque algumas das críticas que a gente levantou para produzir o programa mostram, por exemplo, na questão principalmente do Uber e dos aplicativos de transporte, que o algoritmo é que calcula o preço. Então não é simplesmente a lei de oferta e demanda ali do mercado. O próprio aplicativo já calcula esse preço e ele é pré-definido, você aceita e paciência. E a outra questão que você trouxe agora aí, que são os contratos de exclusividade. Pergunto aí para a professora Débora se realmente é um cenário que se fala muito de uma tendência à liberalização, mas não troppo, né? Pero não mútil aí. Tem essa... O que ocorre? Na realidade, você teve, digamos, uma corrida dessas pessoas desempregadas para onde elas conseguiram. No fundo, as pesquisas mostram, quem está na informalidade, mesmo sendo, digamos assim, um colaborador desses aplicativos, se ele pudesse escolher, ele estaria com salário fixo. Isso aí vários estudos mostram. Ele queria ter uma segurança. Por Isso quê? não mostra uma certa confusão até na própria sociedade sobre o que seria melhor? Não é só na sociedade. Na realidade, quando você imagina, né? Porque a gente acha... ali ele colocou, achei até engraçado no início, ele falou assim, olha, eu perdi 18 quilos. Sim, mas uma pessoa pedalar sistematicamente 70, 80, 120 quilômetros por dia para conseguir levar um valor relativamente pequeno também por dia para casa, essa que é a questão. Quer dizer, ele está fazendo isso porque ele precisa sobreviver. Mas se ele tivesse a oportunidade de ganhar esses 120 reais sem estar pedalando 120 por dia, também é uma realidade. Então, o que é mais importante? A gente tentar verificar que existe a questão da saúde do trabalhador, né? Existe a questão do quanto, não a competição que você colocou, Rodrigo, mas a competição em si
né, desse estabelecimento de valores mínimos, porque a sociedade quer pagar o menos possível por uma entrega. Poxa, taxa de entrega, mas você quer pagar menos, mas o indivíduo está cada dia, de repente, ganhando menos. Em que sentido? Ele vai ter que, ao invés de fazer 10 entregas, ele vai ter que fazer 20 para conseguir ter um valor para que ele sobreviva. Então, isso não é exatamente a chamada precarização do trabalho? Sim, é isso que a gente tem que começar a perceber, né? Em momento nenhum existe a ideia de ser contra. Pelo contrário, é como eu falei, a nova sociedade ela está inserida nisso, nós não vamos conseguir mudar. O que nós precisamos como país? Independentemente da realidade em outros, né? Porque você vê que esses aplicativos eles tiveram um crescimento relativo em outros países, mas nada parecido como no Brasil. Então, não é só porque nós gostamos da não, nós temos uma necessidade, quer dizer, essa população enorme que está hoje desempregada, ela precisa se colocar de alguma forma. A gente falou muito de aplicativo, mas, por exemplo, no caso das empregadas domésticas, existem aplicativos, por exemplo, de limpeza, em que elas são avaliadas, em que elas têm um sistema bastante rígido para esse tipo de trabalho. Então, você vê uma precarização. Não é ser contra o aplicativo, não é colocar defeito. Nós, como sociedade, necessitamos conversar sobre isso. Acho que o grande mote é esse. E será que está sendo conversado mesmo? Porque olha só as mensagens que a gente está recebendo pelo Twitter. O Bruno Nóbrega mandou para a gente pelo Twitter. Consultem os trabalhadores para saber se eles querem que o Estado interfira na relação de trabalho deles. Muita gente que não trabalha, geralmente políticos, adora atrapalhar algo que está funcionando. A gente teve um caso muito emblemático no ano passado, ano retrasado, que foi a regulamentação da gorjeta. A gorjeta era um valor que um trabalhador recebe espontaneamente do cliente como uma contrapartida, um agrado pelo serviço que ele prestou, além do que ele já trabalhava no restaurante. E aí a gente teve uma regulamentação aqui na Câmara dos Deputados, onde ficou estabelecido que a empresa teria que recolher todos os encargos trabalhistas sobre os valores da gorjeta. Isso aqui em Brasília foi um caos, porque, na verdade, assim, o trabalhador, além de começar... Normalmente a gorjeta chega, em restaurantes com ticket médio alto, ela chega a corresponder 2/3 da remuneração do trabalhador. Então, um trabalhador que ganha um salário base de R$ 1.200, ele chegava a ganhar R$ 3.400, R$ 3.500. A partir do momento que a gente começou a colocar em prática a lei que passou aqui na Câmara dos Deputados, esse trabalhador recebeu uma mordida nos 2/3 da remuneração dele de 33%, que a lei previa que a empresa poderia reter para pagar esses encargos. O trabalhador passou a ter que pagar IRPF, que é Imposto de Renda da Pessoa Física. Então ele começou a ser literalmente engolido pelo leão. E na prática, a gente vê hoje que tem um movimento muito grande de todos os trabalhadores aqui do setor para voltar ou mudar essa realidade. Por quê? Porque eles passaram de uma renda que eles tinham de 3,5 e passaram para 2.300, 2.400. Então, assim, foi uma queda muito grande na receita e aí você começa a ponderar se realmente é interessante você ter essa participação toda porque lá nos Estados Unidos você realmente não tem, você tem na verdade as remunerações são muito superiores, mas também a empresa ela não tem vale transporte, não tem vale nada, não tem... Ela não tem obrigação. Não tem obrigação nenhuma. Ainda que, por exemplo, não haja regulamentação, né, no sentido de lei, quando eu entendo que as pessoas falam regulamentação de lei, o que ocorre? As empresas podem atuar de uma maneira mais positiva. Sim. Quando a gente fala da saúde do trabalhador, não é que a gente queira amarras. Mas aí por iniciativa própria as empresas atuarem. Ou a solicitação do Estado pedindo isso, né? Porque se não ocorre essa contrapartida da empresa,
nós vamos ter que pagar por 4 meses do indivíduo, que, né, de uma pessoa que caiu de uma moto, colocou pino, passar 6 meses. Então, tem algumas coisas que nós não podemos entender que elas não existem. Não se trata de amarrar, mas a ideia de que alguma coisa possa ser feita. Né? Não é à toa que hoje você tem aí bilhões de reais sendo investidos efetivamente nesse tipo de tecnologia. Como eu disse, elas vieram para ficar. O que não pode é a gente ter aquele velho discurso no sentido de não, as coisas se autorregulam. Né? Não, se continuar dessa forma, ao meu ver, né? Claro que a gente está aqui com opiniões, mas ao meu ver você vai ter mais gente cada vez tendo que trabalhar mais, ganhando menos. Esse indivíduo que está hoje pedalando 70 quilômetros, ele vai ter que pedalar 150 para ter esse valor. E nós não temos uma educação na sociedade para que o indivíduo não venha atropelar essa bicicleta. Né? Quer dizer, o próprio ciclista não tendo aquela percepção de que ele precisa também não se colocar, cumprir a legislação. Então, assim, é algo que a gente realmente precisa conversar e não necessariamente amarrar. Mas a gente não pode deixar o trabalhador sozinho. Né? E desempregado, precisando comer, isso. Né? Aí você se submete. Essa é a grande questão. Quando você não tem meios, você se submete a tudo. Francisco Júnior, do Maranhão, mandou para a gente pelo Twitter. Eu acredito que um dos maiores motivos do aumento de serviços de delivery é a questão do deslocamento, de como chegar e o tempo. E a segurança, que é significante fator no nosso país atualmente. Aquilo que a Débora estava falando mais no começo do programa. Vamos de novo ao centro de Brasília. Marcelo Westphalen estava chamando a gente. Diga lá, Marcelo. Fabrício, nós já ouvimos os entregadores, agora nós vamos ver a versão dos consumidores, né? Experiências variadas estão chegando aqui para a gente no nosso link. Eu estou aqui com a Larissa Lima, que é professora. Larissa, como é que foi a sua experiência pedindo comida pelo aplicativo? Eu decidi testar uma única vez, mas não foi uma experiência muito interessante, porque acabou demorando um pouco mais que o esperado. E aí acabou que você nunca mais pediu, né? Eu fiquei com receio, um pouco de receio. Tá ótimo. Obrigadão, Larissa. E eu estou aqui também com o José Antunes, que viveu uma experiência um pouco diferente. Como é que foi no seu caso, José? Para mim foi muito bom, muito cômodo, né? Porque eu estava em casa e das convencionais, né? Você tem que ir na localidade para comer alguma coisa. E, inclusive até eu pedi uma pizza, né? E chegou muito rápido. Uma vez eu pedi uma pizza de uma pizzaria, demorou muito mais tempo, a pizza chegou fria, chegou toda amassada, né? Então eu creio também que esse aplicativo veio para revolucionar o mercado e dar oportunidade para as pessoas que estão desempregadas, né? Um novo tipo de mercado que veio para auxiliar aí os brasileiros. Eu creio que, assim como eu, disse muitas pessoas felizes com esses aplicativos aí. Tá ótimo. Muito obrigado, José Antunes. Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado por trazer a opinião do pessoal, que eu queria até perguntar, aproveitar isso que o Zé Antunes falou, para perguntar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, é uma dúvida aí. Quando acontece isso que o José Antunes falou, ele não falou isso da experiência dele no aplicativo, mas quando acontece de atrasar, de não chegar, da pizza chegar com o queijo todo jogado para o lado ali, toda a cobertura deslocada, a quem que o consumidor tem que reclamar? Ele vai reclamar no aplicativo, para a empresa do aplicativo, é do entregador, é para o restaurante, você que tem uma pizzaria aí, pode falar. A quem cabe atender nesse caso? Normalmente, quando o aplicativo ele faz a entrega completa com o entregador, a reclamação ela é devida ao aplicativo, ao próprio aplicativo. O iFood ele tem hoje ainda o segmento maior do iFood, por exemplo, ainda é sem a entrega. Então, normalmente, o entregador é do próprio estabelecimento. Então, essa reclamação ela deve ser feita ao próprio estabelecimento, mas também pode ser feita via o aplicativo. E a quem contactar? Porque muitos desses aplicativos você não tem um telefone para reclamação, você não tem nada. Tem alguns deles que já tem um espaço para isso e normalmente a entrega é feita, o restaurante ou a pizzaria, ela faz a entrega, imediatamente em seguida ele faz novamente a entrega do produto, caso ele chegue de uma forma imperfeita. Pois é, como que acontece essa arbitragem? Assim, por exemplo, vai na conta do motoboy, vai na conta do restaurante? Então, normalmente o que tem acontecido muito é muitos aplicativos, principalmente que ainda não tem
uma boa abrangência, eles estão demorando muito para chegar e fazer, pegar o pedido. Então, o que acontece? Às vezes, quando eles chegam, o pedido já não está tão bom. Então, eles estão realmente demorando muito. Então, é por isso que muitos estabelecimentos preferem ter entrega própria, porque garantem que conseguem dar um atendimento melhor e o produto chegar de melhor qualidade. Agora, é como ele falou, o nosso entrevistado ali, ele teve uma experiência justamente ao inverso. Até porque eu estou falando assim no meu caso, né, da nossa pizzaria, mas eu vejo que também tem muito empreendedor que provavelmente se organiza pior do que esses aplicativos. Então, por mais que eles ainda não sejam perfeitos, provavelmente eles fazem a entrega de uma forma muito melhor do que a média dos estabelecimentos. Bom, nós estamos no telefone aqui do Participação Popular, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado, está ouvindo a gente? Oi, estou ouvindo, Fabrício. Ô, deputado, obrigado por nos atender aqui no Participação Popular. E nós estamos aqui discutindo essa questão agora dessas novas relações de consumo e de trabalho trazidas pelos aplicativos de entrega, né? E eu queria perguntar para o senhor como que o senhor vê aqui no Congresso Nacional e especialmente na Câmara dos Deputados, que a discussão sobre esse assunto está ocorrendo, porque isso tudo é novidade e depende de muita regulamentação, de muita conversa ou de certa forma desregulamentação, mas como a professora Débora disse aqui para a gente no estúdio, é preciso regulamentar de alguma forma, de uma maneira moderna, não aplicando as regras antigas, mas de uma forma nova. E como que o senhor vê essa questão sendo discutida aqui, tanto das relações de consumo quanto de trabalho? Olha, Fabrício, esse é um tema atual, que nós não podemos fugir dele, e é muito importante que vocês estejam tratando, e penso que a discussão que nós temos feito é ainda muito insuficiente, sem um aprofundamento maior. Acho que é um tema que perpassa os diversos debates que devemos tratar tematicamente na Comissão do Trabalho, Seguridade, Direito do Consumidor, enfim, é um tema denso e que tem vários ambientes na casa que podem protagonizar esse debate. Nós não podemos, na minha opinião, desconhecer a realidade, as novas tecnologias, agregar essas novas tecnologias. Não adianta brigar contra esses mecanismos tecnológicos, né? Nós temos que levar em conta a proteção do cidadão, do consumidor, a qualidade do produto, a saúde pública, garantias individuais nessas relações que acaba sendo uma relação de trabalho, uma relação de consumo. Não acredito que o mercado dê conta de se autorregulamentar. O Estado existe exatamente para debater e reconhecer essas especificidades, as diferenças, as desigualdades e adotar mecanismos que possam produzir ajustes na proteção da cidadania, da condição humana e das relações econômicas. Então, eu me preocupa muito, que eu acho que essas tecnologias estão avançando bastante e não vejo a proteção necessária. Eu acho que nós estamos atrasados num processo de mínima, mesmo que seja mínima, mas uma regulamentação. Deputado, chegou para a gente aqui uma mensagem pelo WhatsApp do Luiz Fabiano, aqui de Brasília. Ele diz: o grande problema no Brasil não é de empregos, e sim renda. As empresas precisam compreender o preço dos produtos, que o preço dos produtos deve ser para a cobertura de todos os custos. Quanto aos trabalhadores, devem ter segurança no trabalho, seja de seguridade e na sua integridade. Mais cedo aqui no programa, deputado, a gente estava discutindo, por exemplo, com o Vitor Carvalho, que foi um entrevistado ali do centro de Brasília, do nosso repórter, que ele está trabalhando com entrega atualmente, mas ele disse que preferia ter carteira assinada. Ele está desempregado há 4 anos e falou que não pode cumprir uma exigência que é feita por algumas empresas de ele ter o registro de microempreendedor individual, e que isso é uma complicação também.
tem espectador que fala assim, para de colocar dificuldades, os políticos ficam colocando dificuldades, as pessoas estão precisando de emprego. Existe uma tendência agora, deputado, na visão do senhor, de que se liberalize a qualquer custo, assim, para as pessoas simplesmente terem um emprego? O senhor acha que isso pode dificultar um pouco a discussão desse tema aqui no Congresso? Eu acho que a gente precisa ter empregos, a gente precisa não só ter emprego, mas ter emprego que gere renda suficiente para que as pessoas tenham uma vida digna, para que tenham proteção à sua saúde, à sua integridade, às suas famílias. E é preciso que aqueles que empreendem nesse setor compreendam a necessidade de ter o interesse social, né, acima de qualquer coisa. Nós somos uma sociedade de muitas desigualdades e tem que haver limites, controles, buscando superar essas desigualdades. Não pode haver o vale tudo, né? Então são tecnologias que eu acho que tem que se agregar. Nós não podemos imaginar que todos vão se inserir no mercado de trabalho com os mecanismos que valeram nesses últimos 70 anos de CLT, né? A pessoa que está entrando agora, que tem uma formação com uma visão digital, né? Que está inserido nas redes sociais, não vai compreender que o único mecanismo para se inserir no mercado de trabalho será com a carteira assinada, com o contrato formal e assim por diante, nos moldes anteriores. Né? Um jovem que está estudando e que tem acesso a uma renda através do Uber ou de um outro mecanismo tecnológico desses que estão por aí, vai achar que para ele é uma vantagem. Né? Agora, se a gente pensar no médio e longo prazo, essa pessoa, se ficar só nesse limite, se ficar só com acesso a esse tipo de remuneração ou de renda, né, não vai ter perspectiva de progressão, não vai ter perspectiva de uma vida digna, da valorização do seu trabalho. Né? Então, eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer. Eu acho que tem uma defasagem entre aquilo que está acontecendo na vida real e aquilo que está sendo a reflexão que o Congresso Nacional, que a sociedade precisa fazer. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, infelizmente a gente não está com mais tempo disponível no programa para continuar debatendo esse assunto, que ainda renderia um bocado. Muito obrigado ao senhor por ter nos atendido como representante da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara. Grande abraço para o senhor. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade. Bom, como eu disse, a gente realmente está chegando no tempo limite do programa. Teve muita participação que chegou para a gente aqui, mas não vai dar para a gente discutir. Eu só tenho tempo agora para agradecer aos nossos participantes. Professora Débora Dornelles Bahrein, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Muito obrigado por ter estado com a gente mais uma vez, Débora. Obrigada a vocês e adorei. Vamos conversar mais sobre isso. Tomara, espero que haja outras oportunidades. Obrigada. Rodrigo Freire, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal, Abracel DF. Muito obrigado por ter estado com a gente, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, Fabrício. Obrigado, Débora, aí, por ter participado também. E espero poder estar em outras oportunidades também, contribuindo com outros assuntos. Legal, muito obrigado pela disponibilidade também, Rodrigo. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.